Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, Paulo aqui vem e fala, né, que a gente não é para virar crente chato, né? Vai lá e dá pancada, Sim, né? Então eu fiz meu papel, tá tudo certo, né? Era isso que Deus queria. Não, Deus não quer que a gente haja com, né, com falta de amor, com discussão, com briga, né? Ele quer que a gente mantenha a paz e peça sabedoria, né, para como usar as palavras, né? Às vezes nós teremos sim que ouvir coisas e nos calarmos. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Para instruirmos, ó Deus, diante da Tua palavra, Senhor, aquilo que nos é previsto, Pai. Então fala aos nossos corações, Pai, nos ensina o caminho que devemos andar, Pai. Abençoa cada participante, Senhor, cada um que está com o coração aberto para receber a Tua palavra, Senhor. E possamos, ó Pai, colocar em prática tudo aquilo que aqui aprendemos, ó Pai. Não só colocar em prática, mas também repassar aos nossos irmãos, a todos aqueles que se aproximarem de nós. E quando estivermos reunidos em Teu nome, Senhor, passarmos também para os nossos irmãos em Cristo, Pai, para a congregação, onde houver oportunidade, Pai, que possamos ser usados por Ti, Deus. Fala conosco, Pai. Eu sei que a Tua palavra não volta vazia, Senhor, de fazer aquilo que lhe apraz. Então, Senhor, eu estou feliz por isso, Pai. Obrigado, Pai, porque eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, em todos os meus atos, em todas as atitudes, Pai. Eu reconheço que o Senhor é o provedor de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Amém. Capítulo 15 de 1 Romanos relata Cristo, nos dá o exemplo da abnegação. Olha só. Nós temos aqui 33 versículos. Vamos ler os primeiros 13 e a gente comenta aqui o que nos é relatado. Eu vou começar aqui lendo. Ou você quer ler, filho? Posso ler do 1 ao? Do 1 ao 13. Romanos, capítulo 15, diz assim: Nós, que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver com completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então, todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se de que Cristo veio para servir os judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso, eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também: alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda: louvem o Senhor, todos vocês gentios, louvem-no, todos os povos. E em outra parte, o profeta Isaías diz: virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão sua esperança. Que Deus, a fome de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, né? Aleluia. Glória a Deus. Aqui Cristo nos dá o exemplo, né? Como devemos proceder frente aos nossos irmãos, frente à congregação, frente aos ímpios, todos aqueles que estão acima e abaixo de nós. Ele diz que nós somos fortes, né? E nós devemos suportar a fraqueza dos fracos, não agradando a nós mesmos. Devemos procurar compreendê-los, ensiná-los, mostrá-los como nós chegamos aonde chegamos e como se faz para chegar onde se chega, conhecendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e mostrando a eles o que o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Ele se esvaziou de si mesmo por amor de nós. Ele renunciou a todas as coisas deste mundo. Ele renunciou para nos agradar, para nos salvar. Então ele fala aqui, suporta as fraquezas dos fracos, para não agradar a vós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Não é fácil, né? Você viver para agradar o outro. E é assim que temos que fazer, sabe? Temos que viver para agradar o próximo. E Deus nos dá essa grande chance porque eu, você, meu filho, você, Fábio, nós temos uma esposa, nós temos filhos, nós temos uma companheira e nós temos que fazer tudo para agradá-la. E às vezes a gente não faz. Às vezes a gente deixa a desejar, né? Mas está aí um exemplo e uma orientação onde podemos começar. Onde podemos começar? Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, o que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Como está escrito,
Sobre mim caíram injustos que te injuriavam. Olha só. Porque sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, se nós agirmos, se nós procedermos, se nós nos comportarmos como manda aqui a Escritura, nós não só faremos os outros felizes, como também seremos felizes. Porque automaticamente vem a reciprocidade. É aquilo que plantamos, certamente colheremos. Porque vai chegar um momento, amados, em que a pessoa vai falar, não, mas ele me trata tão bem. Ele, a minha netinha, o vovô sempre traz uma balinha para mim. O vovô não sai, não volta para casa sem trazer um docinho para mim. O meu marido não chega em casa sem me dar um beijo, sem me dar um abraço, sem perguntar como eu estou. E eu procuro agradá-lo também, de alguma forma. Enfim, existe a reciprocidade. Quando parte de nós agradar ao próximo, né? Qual é a jovem senhora, uma esposa que não gosta de ganhar uma flor, né? Você chega com a flor, ou eu trouxe uma flor para você. Ela certamente ficará feliz. Mas a gente não faz isso. Eu mesmo não faço. Mas eu preciso começar a fazer, viu? Olha aqui uma palavra que chamou minha atenção aqui. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, o que é bom para a edificação. Muito bom. Ora, o Deus de paciência e consolação nos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Ora, o Deus de paciência e consolação. Aqui Paulo fala, né, que o Deus que é paciente, que é consolador, que ele nos conceda o mesmo sentimento, para que nós possamos proceder uns para com os outros. O amor. E ele fala assim, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Digo-vos, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. E para os gentios, glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Outra vez, louvai ao Senhor, todos os gentios, e celebrai-o, todos os povos. E outra vez diz, Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo.
Está aqui, amados. Nós que éramos gentios, fomos alcançados pela palavra de Deus através de um missionário, de um evangelista, de um pastor, de alguém que já conhecia a grandeza de Deus e nos passou. Muitos oraram por nós, amados, para que fôssemos alcançados. Nós só temos que agradecer a Deus. Amém, meus irmãos? Eu acho que essa palavra aqui, esses 13 capítulos aqui, se resume nisso, de sermos fervorosos, de sermos pacientes, longânimo, tardio irá com os fracos. E possamos ser aquele que está pronto a servir, como Jesus serviu. É bom a gente ler a palavra, porque ela todo dia ela nos relembra alguma coisa, ela nos ensina e nos relembra, e nos mostra aquilo que estamos deixando de fazer para sermos bem-sucedidos, para andarmos em conformidade com a palavra. Por isso que é bom a gente estar nos cultos, estar falando de Deus com os irmãos, não só falando, mas também aprendendo, porque a palavra de Deus, ela sempre fala conosco, ela sempre nos ensina, é muito bom. Amém? Mais alguém quiser falar alguma coisa? Aberta a oportunidade. Antes do É, James falar isso, só falar que hoje tá especial, né, meu? Porque é voz de locutor aí hoje, meu. Hoje tá. É, a minha voz está muito grossa, né? Eu estou Pô, com a garganta. dá pra trabalhar no rádio, meu. é. É, Fala, James. Aqui me chamou a atenção aqui um detalhe, né, no versículo que ele fala assim: nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Ponto. Devemos agradar ao próximo visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Ou seja, não é o agradar a qualquer custo, né? A gente tem que sempre visar aquilo que vai edificar a pessoa e sempre fazendo o que é certo. E esse versículo aqui, eu estava lendo aqui nas notas da minha Bíblia, né? Eu vou ler para vocês aqui. Paulo se alinha àqueles que se chamam de fortes na fé e revela que a divisão na igreja romana não era somente entre judeus e gentios. A exemplo do apóstolo, alguns judeus tinham consciência iluminada e, portanto, eram contados entre os fortes. Da mesma forma, alguns gentios tinham sido tão influenciados pelo ensino e pela tradução judaica que estavam entre os fracos na fé. Devemos ter consideração pelos fracos. Essa frase remete a Gálatas 6:2. Paulo não queria que os fortes simplesmente tolerassem os fracos na fé, mas sim que, com vigor e simpatia, os ajudassem a viver a fé cristã com integridade. Agradar ao próximo. O amor aos outros deve reger a conduta daqueles que são fortes na fé. E aí tem uma explicação aqui que eu achei bem interessante aqui, Ricas, se vocês me permitirem, eu gostaria de ler aqui. Se ninguém supor. Tolerância e seus limites. Paulo insiste para que haja tolerância entre os fracos e os fortes na fé e ensina que os cristãos
precisam aceitar-se mutuamente. Devem parar de condenar e depreciar uns aos outros, e, em vez disso, devem aprender a adorar a Deus como uma voz em um só espírito. Aqui, Paulo trata de uma questão específica, a saber, se os cristãos devem cumprir certos requisitos da lei do Antigo Testamento e do culto judaico. Teólogos usam o termo adiáfora, não essencial, que significa não essencial, para descrever as práticas que não são exigidas nem proibidas pelas Escrituras. Quanto a essas questões, os cristãos devem ser flexíveis para uma variedade de opiniões. Paulo adota uma abordagem bem diferente, porém, quando se trata das boas novas, em Gálatas, por exemplo, o apóstolo confronta falsos ensinamentos acerca do evangelho ao condenar com severidade os falsos mestres e ao advertir os leitores quanto ao risco de se afastar de Cristo, caso sigam falsos ensinamentos. Hoje em dia, precisamos ter cuidado com o que toleramos e com aquilo a que nos ajustamos. E precisamos ser igualmente cautelosos com o que julgamos necessário confrontar. É preciso refletir com calma sobre as diferentes questões que surgem nas interações com outros cristãos. Caso não se trate de uma violação da verdade fundamental das boas novas, devemos evitar brigas e divisões. Outras questões, porém, atingem um ponto central da mensagem do Evangelho. Nesses casos, os cristãos devem posicionar-se com firmeza e ser fiéis às boas novas e a Cristo. O modo como o próprio apóstolo Paulo lidou com várias questões em sua época pode servir de orientação para nós ao tratarmos de conflitos e controvérsias em nossos dias. Que fala um pouquinho do que a gente estava comentando outro dia, né? Quando, quando a gente fala da palavra, da verdade sobre Cristo, aí nós precisamos ser realmente ali firmes, né? Mas não é tudo, não é tudo que nos chega que nós devemos tolerar, né? E aceitar. A gente precisa olhar para a palavra e discernir se aquilo está alinhado com a palavra, com os ensinamentos de Cristo, para que a gente possa se posicionar da maneira adequada. Isso foi o que eu entendi aqui desse pedacinho que eu queria compartilhar com vocês. Amém? E ele fala aqui também da união, né, que é importante, assim, os cristãos Eu estarem achei em união, interessante, né? eu achei interessante, gostaria de até ler aqui, se vocês me permitir, o devocional de hoje, que nos leva lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, onde a palavra nos diz que não devemos estar inquietos por coisa alguma. Antes, as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aí, o escritor aqui, ele relata, né? Ele fala, Deus ou acaso? Ele faz uma pergunta, é Deus ou acaso?
Enquanto passava pela caixa de um supermercado, um crente que não estava tão bem de vida recebeu uma oferta de um bilhete premiado em um sorteio. Ele olhou para a moça no caixa e respondeu em voz baixa: Não, obrigado. O Senhor Jesus me dá tudo o que preciso. A moça parecia surpresa com uma resposta assim tão incomum, né? Após trocar algumas palavras com ela, o homem lhe entregou o evangelho. Aqueles que conhecem a Deus como seu Pai estão cientes de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Está lá em Romanos 8, versículo 28. Eles depositam sua confiança no único que conhece suas necessidades e não confiam no acaso. Nós não devemos confiar no acaso, né, para ganhar alguma coisa. Somos tentados pelo ganho fácil todos os dias, todo momento. Né? O cristão que coloca suas circunstâncias de uma vida nas mãos do Senhor não pode se deixar levar por ganhos especulativos, porque o mundo oferece muitas coisas. E essas coisas que o mundo oferece, mas muitas vezes não é propício para o crente. Em algum momento podemos nos ver em uma situação de pobreza, claro. Às vezes podemos nos ver em uma situação de circunstâncias desfavoráveis. Podemos nos ver em situação difícil. Então, falemos com o nosso Pai do céu e não recorremos ao baralho, os baralhos dados, roletas e outros jogos de azar para satisfazer nossas necessidades. Deus é soberano, fiel e sábio. Ele guiará todos que lhe confiarem suas vidas, uma vez que ele é o Deus de amor. O Senhor Jesus nos lembra de que até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então, meus amados, nós que cremos na palavra de Deus, que cremos em Deus, como nosso Senhor e Salvador, sempre que estivermos em situação adversa, nós devemos recorrer a Deus. Muitas pessoas hoje em dia se veem envolvidas com coisas erradas para levar uma vida mais fácil, né? E acabam se perdendo, porque tem coisas, amados, que não tem volta. Tem coisas que parecem fácil aos nossos olhos, mas não tem volta. Eu posso dizer para você que até tem volta, mas se a pessoa se render a Jesus, se render a Jesus. Mas às vezes as pessoas estão tão embrenhadas como numa telha de aranha e não conseguem sair. Nós precisamos estar sempre atento com essas coisas. E é bom a gente sempre andar com o folhetinho no bolso para oferecer para uma caixa dessa daqui que tentou. Graças a Deus, também tenho esse pensamento aqui. Que eu vou pagar uma conta, às vezes, na lotérica, a moça sempre oferece para mim. Ah, moça, aqui, ó, é um bilhetinho da Loto, da Mega Sena. Eu falo para ela, não, você já sou rico. Eu tenho Cristo Jesus. Não quero ficar rico. Não quero perder a minha paz. Não quero perder a eternidade.
Porque muitas vezes a pessoa que tem muito dinheiro, ela se acha, né? E ela costuma pisar nos outros, fazer coisas que desagradam a Deus. Só foi aqui uma pincelada, viu, queridos? Deus os abençoe, sirva de lição para nós. Podemos continuar aqui, se vocês assim acharem. E nesse capítulo aqui, é interessante, né? Como o capítulo anterior começou, né? Porque o anterior já começou no 14, acolhei ao que é débil na fé, né? Paulo já vem, né? Ó, aqueles lá que não entenderam, tá tudo bem, né? Releva, né? E aqui no 15 ele vem e fala, né? Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos, né? Ele vem da mesma forma trazendo essa mesma palavra, né? É, e a gente sabe que essa relação aqui era entre judeus e gentios, né? E dizendo justamente sobre essa questão do. Acho que o James fez a leitura aí falando até que alguns gentios estavam praticando algumas coisas que os judeus estavam fazendo ali, né? Eles estavam começando a virar meio que legalista ali, né? Para se aproximar mais de Deus, né? E aí a gente vê o risco que a gente corre, né? De ficar seguindo umas coisas que não estão na Bíblia, mas que acaba virando doutrina, né? Da própria igreja, né? Doutrina né, às vezes até a pessoa vai colocando aquela, né? Aquilo na cabeça ali. E ao invés de se aproximar, né, de fazer com que as pessoas se aproximem, ela acha que ela está se aproximando, mas na verdade ela está se afastando as pessoas, né, de Deus, né? E aí essa palavra vai falar justamente sobre isso, né? Sobre nós não olharmos para nós, né, mas olharmos para o próximo, né? Olharmos para o próximo, para edificação, para aquilo que pode edificar o próximo, e não que vai tirar ele do caminho, né? Sobre a questão da exortação, de que nós devemos sim lidar com a verdade, né? Com as pessoas. Eu me trouxe lá em Colossenses, que é outra carta de Paulo lá que acho que é Colossenses 4, deixa eu ver aqui que eu não enxergo direito. Capítulo 4, versículos 5 ali e 6, que ele fala aqui, ó, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, Paulo aqui vem e fala, né, que a gente não é para virar crente chato, né? Vai lá e dá pancada, Sim, né? E então eu fiz meu papel, tá tudo certo, né? Era isso que Deus queria. Não, Deus não quer que a gente haja com falta de amor, com discussão, com briga, né? Ele quer que a gente mantenha a paz e peça sabedoria, né, para como usar as palavras, né? Às vezes nós teremos sim que ouvir coisas e nos calarmos, né? Porque não é sobre nós, é sobre o outro, é sobre o reino de Deus, né? Então vai ter momentos que nós vamos ter que ficarmos calados mesmo, aguardarmos o momento correto, né? Para nos posicionarmos, né? É, claro que existe limite, né? Alguém pedir para você se curvar a outros deuses, daí não, né? Aí, mas às vezes num ambiente onde você vê ali que as pessoas estão, né, cometendo alguma até uma blasfêmia, né? Às vezes você tem que, né, tomar cuidado como você responde para aquela pessoa, porque dependendo como você responde, a pessoa aí ela se afirma naquilo que aí ela não quer mudar de opinião, né? A gente contou aqui a história do burrinho, lembra? Do jumentinho, né? Você dá uma chicotada no jumentinho e fala, vamos, ele, opa, no primeiro chicotada ele vai. Agora você começa a bater, bater, aí ele fica um pé e fala, agora eu não saio mais daqui. E o ser humano, ele é um pouco assim, né? O ser humano tem esse perfil, né, de não querer sair. E eu acho que um exemplo maravilhoso que a gente tem aqui sobre essa relação entre judeu e gentil
e no nosso caso aqui, entre doutrinas de igrejas, né? Foi o que a irmã Tamires trouxe ontem aí, né? Sobre o namorado, né? Que o namorado é adventista, ela, né, congrega numa outra igreja, e ela mesmo, né, de uma forma muito demonstrando amor no coração dela, falando que, olha, a hora que eu me casar, eu vou ter que ir para lá, né? E vou ter que seguir ali as doutrinas da igreja ali e tal, né? Não para ela, né, ela não quer escandalizar, né? Ela quer, né, edificar, né? Ela poderia muito bem virar e falar não, ir lá para outra igreja e começar a querer transformar, né, a forma de pensar da igreja e tudo mais, e a gente sabe que isso aí poderia até espantar algumas ovelhas ali, né, daquela igreja, né? Então ela tem a compreensão ali do que é correto fazer. Eu acordei hoje pela manhã também e estava lendo aqui na internet aqui, os evangélicos, como é que é? Os evangélicos estavam falando das mulheres que estão sofrendo violência doméstica em casa, é, e não poderem fazer nada por serem evangélicas. E aí isso me... Caramba, né? Que coisa, né? Porque como assim, né? E aí eu fui buscar uma reflexão aqui. Deixa eu ver se eu deu algum problema aqui no meu. Aí eu coloquei lá no chat GPT lá, né? Pô, mas como assim, né? Porque realmente o casamento ele é defendido, né? Mas um casamento de harmonia, um casamento de paz, né? Não um casamento onde alguém é oprimido, né? Então, e aí assim, independente da interpretação da lei, da palavra, né? Ali, por exemplo, naquela matéria, o pastor acusava até a mulher porque ela orava pouco. Passava, culpava a própria mulher por, né, por ela estar sendo violentada dentro de casa porque ela estava orando pouco. Ponto que a gente chega, né? Às vezes é por causa da interpretação da palavra, da forma como, né, ali a doutrina da igreja, enfim, né? E aí aqui fala, né, ó, Deus abomina a violência, né? Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre a violência às suas vestes, né? Isso é em Malaquias 2,16. Não, não, esse versículo é muitas vezes citado isoladamente, mas observe, Deus condena a violência, tanto quanto o divórcio, ou seja, ele não quer que o lar se torne um lugar de opressão ou medo, né? O marido violento está quebrando a aliança diante de Deus, pois o casamento deve ser o reflexo do amor de Cristo pela igreja. Então, Efésios, né, 5, 25, 28. O propósito do casamento é amor e proteção, não abuso. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por elas, né? Quando o marido agride, ameaça ou humilha a esposa, ele viola o propósito divino do casamento, né? A mulher não é chamada a se submeter ao pecado, à violência ou à destruição da sua dignidade. A submissão bíblica é ao amor, à proteção e ao cuidado, nunca ao abuso. É. Reflexão interessante, né? Porque às vezes a gente vira um estigma, né? De que o evangélico é burro, que o evangélico é isso, que o evangélico, né? E isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? E até mesmo o pastor na hora de orientar, né? Porque não julgando ninguém, mas, por exemplo, né? A irmã, no caso ali, que é sei lá quem é, né? A gente também não precisa ir atrás, e poderia ser qualquer um de nós, né? Acaba envergonhando o evangelho, né? Porque aí leva como, não, ó, o pastor lá falou, a Bíblia fala, né, que eu não posso me separar, né, que eu tenho que ser submisso, então, né? Então ela fica presa ali, coitada, né? E aí através dessa prisão, né, daquilo que da doutrina que é colocado dentro da cabeça dela, acaba o evangelho sendo, né, envergonhado. E as pessoas não querem se aproximar porque enxergam aquilo com temor, né, com medo, que não deveriam ter, né? Então, é, é bem complexo o estudo, né? E a gente vê qual o cuidado que a gente tem que ter, né? No falar, no se portar, nas nossas palavras, porque às vezes no nosso radicalismo
nós mesmos, né, viramos pedra de tropeço na vida das pessoas, né? Então, quão cuidadoso nós devemos ser, né? Ter com o nosso portar, o nosso falar, né, o nosso proceder, né? E aí a gente olha a palavra aqui, né? Agradar-vos aos outros, né? E aí eu acho que está totalmente relacionado, né? Porque agradar aos outros para edificação, não para satisfação dos prazeres, né? Como o James falou, né? Como é que, né, eu vou agradar aos outros não por mero, né? Para que as pessoas, mas com uma intenção de que as pessoas um dia possam se aproximar de Cristo, né? Que elas possam conhecer a Cristo, né? Que elas possam, né, receber, né, esse maná aqui. Bom, é isso que eu tinha para falar aqui hoje. Vamos continuar aí a leitura. Matamir quiser falar, alguém quiser comentar alguma coisa. Temos outras pessoas aí, a Ruth, a Tamires, Lucas, Bom dia. oportunidade. Dia. Nesse termo aí que o Fábio estava comentando, até me tocou aqui e eu vim me lembrar, né? Que assim, a gente tem vários testemunhos na nossa vida, né? Eu, pelo menos, tenho vários testemunhos que a gente pode contar. E sobre essa relação aí de casal, eu sou divorciada, né? Não sei se os irmãos sabem, eu tenho uma filha, mas minha filha também foi no tempo que eu era afastada, e aí depois que eu entrei, né, voltei para Jesus, eu me casei, mesmo no papel. Porém, meu casamento, ele não foi um dos melhores, né? Eu não era agredida fisicamente, porém, mentalmente eu estava um pouco sendo agredida, pela questão que era um casamento, como é que fala hoje em dia? Tem uma palavra que fala, só Abusivo? que é Abusivo, é isso? um casamento assim abusivo, pois meu ex-esposo ele era bastante ignorante, qualquer coisa ele era ignorante, né? Em qualquer lugar. Ele era ignorante e ele depois que a gente casou, ele começou a voltar porque ele já tinha um tempo que ele usava droga. Só que aí depois que ele entrou para a igreja, ele se regenerou e eu acredito assim na regeneração da pessoa, né? As pessoas ela pode mudar. Tem tanta pessoa aí que já viveu tanta coisa na vida e ela se regenera, então a gente tem que acreditar. E nisso, depois que a gente casou, levou um tempo, ele voltou a usar droga. E nessa que ele voltou a usar, ele não queria nem que eu fosse para a igreja. A igreja é aqui 2 casas da minha. Como é que eu não posso ir aqui na minha igreja? Né? Então eu estava sendo, tipo assim, aprisionada, né? Esse testemunho vai poder servir para mulheres, já vai. Deixa eu ir aqui despachar rapidinho. Então a gente vê, né, que é justamente a situação relatada ali na reportagem, né? Quão difícil é e a situação onde a mulher se encontra, né, numa relação como essa, né? Porque, ao mesmo tempo, todos nós queremos agradar a Deus, né? A Tamires votou. Vamos falar também. Isso, porque muitas vezes, né, como o Fábio falou, às vezes a gente quer agradar muito e acaba estando em um ambiente que não era para a gente estar. Eu sei que, como eu digo assim, muitas coisas aconteceram para eu não casar, mas eu desobedeci a Deus, então eu tive que passar pelo que eu passei. Não estou reclamando, Deus sabe que eu não reclamei em nenhum momento. Fiz de tudo, né? Porque eu já tinha casado e eu fiz de tudo para me suportar o relacionamento. E meu ex-esposo, ele usava cocaína. Então, quando era no final de semana, no sábado, aqui para a cidade ele ganhava muito bem.
Ele ganhava R$ 1.000 por semana. Por semana. Então, era R$ 4.000 por mês. Então, quando eu chegava no dia de sábado, no dia de receber o dinheiro, ele sumia, ele desaparecia. Quando ele ia chegar, era na segunda-feira. Aí ele chegava doente, né? Porque ele não aguentava trabalhar pelo efeito da droga. Ele chegava devendo a traficantes, porque já veio traficantes aqui na minha casa cobrar. Então, tudo isso mexia com o meu psicológico. Porque eu moro em uma casa que eu tenho minha filha. Minha filha era menor. Hoje minha filha já tem 13 anos, mas ela era menor, né? Que eu já tenho uns 2 anos ou 3 anos separada. Então ela era menor. Minha mãe morava aqui na casa de cima, meu sobrinho. Então era um ambiente familiar que eu sentia medo de alguém vir, né? Tentar invadir minha casa, de fazer alguma coisa. E muitas vezes eu até pagava a dívida para poder a pessoa não querer fazer nenhum mal nem a ele, nem aqui a ninguém na minha casa, né? Então, eu me sentia oprimida, não podia falar com algumas pessoas, não podia, se eu fosse chamada para pregar fora, ele não deixava, ele nem deixava eu ir e nem queria ir comigo. Então, isso estava se tornando um peso em mim. Isso se tornava um peso. E todo final de semana ia passando. E se tornava frequentemente. E isso ninguém suporta. Eu cheguei no nível que minha mercearia já estava quase falindo. Porque eu ficava com medo e tinha que pagar o que ele consumia, né? O que ele usava. Então chegou um tempo que eu falei, Deus, isso aí não é para mim. Eu sei que eu fui errada, que eu atravessei na frente de Deus, porque não era para eu casar, e por eu agir pelo coração, porque eu gostava dele, né? Não agir pela minha mente, queria agradar a ele, casei e desagradei a Deus. Então eu permiti que isso acontecesse na minha vida. Possa ser que não seja o caso de umas mulheres, mas que algumas estejam passando por isso. Mas a palavra do Senhor, ela fala o quê? Que a gente só pode se separar por uma traição. Foi assim que eu aprendi, né? Que a gente só pode se separar. E eu fiz de tudo, irmãos. Eu falei com ele para ele ir para o centro de recuperação e tudo mais, e ele não quis. Ele não aceitava. Então eu falei com Deus, Pai, tu tá vendo, o Senhor tá vendo tudo o que eu tô passando, o que eu não tô podendo fazer na tua obra. Eu tô sendo impedida porque eu sou uma pessoa ativa. Eu, o que tiver de fazer, eu faço. Então eu estava sendo impedida a isso. E Deus ouviu minhas orações. Quando foi um certo dia, para resumir, tô bem resumindo, né? Um certo dia, eu fiz o café dele, a gente não tinha brigado nada. Tudo bem, tudo bem. Fiz o café dele, ele botei na mochila, ele levou para o trabalho um dia de sábado. Quando ele saiu daqui, o Espírito Santo falou para mim que ele não ia vir mais naquele dia. Que ele não voltaria mais. E foi assim que aconteceu. Deu o horário dele chegar, ele não apareceu. Deu de noite, não apareceu. Domingo não apareceu. Segunda não apareceu. Ele não apareceu mais. Eu sabia onde ele estava, mas eu pedi para Deus, para que Deus levasse. Ainda falei assim com Deus, não é para matar não, Senhor. Leva para longe de mim, para que eu possa viver, para que eu possa viver de novo, porque eu não estava vivendo. Eu estava vegetando. E aí, Deus levou. Eu só vim ver ele novamente depois de um ano, irmãos. Depois de um ano. Eu sabia onde ele estava, que é no Morro de São Paulo, numa ilha aqui, que ele estava trabalhando lá. Mas se eu pedir para Deus levar, eu ia lá de novo, pegar a carga que eu tinha pedido para Deus levar? Não. Então, Deus levou, Deus fez a parte dele. Aí eu entrei, né, depois de um bom tempo, entrei com os papéis para me divorciar. Só que eu até errei nessa parte, porque eu não, até então, não tinha havido traição,
né? E aí meu pastor, ele me orientou a isso para eu esperar. Ele não falou, não separe porque está determinado na Bíblia que você não pode, você tem que sofrer agora. Não, ele me orientou, né? Porque só quem sabe o que a gente passa é a gente. Mulheres que escutem isso, tá apanhando e tá com o marido. Não, Deus não quer isso não para você. Ele não vai te discriminar, não vai, não vai. Eu conheço mulheres que o marido trai e a mulher tá com o cara, porque acha que Deus vai estar errando se separar. A Bíblia diz que a pessoa, você tem o direito de perdoar, sim. Você pode perdoar e continuar com o homem ou com a mulher também, né? Que trair, porque também acontece. Mas se você não quiser mais estar no relacionamento, você está livre. Houve traição, você está livre diante de Deus. E o pastor me orientou para me esperar, para ver se ele ia, né, estar com outra pessoa, que até então não tinha havido violência, né? Ele nunca me bateu e nem traição. E aí eu esperei, né? Esperei, já estava para ligar para lá para a defensoria, né? Para pedir para segurar o caso do divórcio. Mas Deus, ele prepara tudo. Quando foi um dia, a própria irmã dele me ligou e falou: Ó, Tamires, lembra que eu te falei que no dia que ele tivesse com alguém, eu ia te contar? Que ela também é evangélica, então ela sabia o que eu estava passando, né? Ela sabia de tudo. E pronto, ele tá com a pessoa em tal lugar assim, assim. Ele tá com essa pessoa. Pronto, a partir desse dia, né? Eu conversei com o meu pastor. Ele disse: então, tudo bem, então você está livre, você pode dar entrada. Só que aí eu nem mexi lá no divórcio. Daqui a pouco me ligaram da defensoria: está marcado para tal dia, assim, assim, para assinar. E aí eu fui, conversei com ele. Ele não queria, mas acabou, mesmo assim, ele foi para a audiência. E aí, nesse dia, não aconteceu. Aconteceu um caso lá que não deu para acontecer, né, do juiz mesmo, e aí foi marcado para outra data, né, demorou 2 anos para eu poder me conseguir me divorciar, 2 e meio para sair meu divórcio, né, os papéis, mas foi tudo no tempo de Deus, eu tive que esperar, tive que pagar o preço pelo meu erro também, eu errei, tive que pagar, tive que passei, mas Deus, ele me libertou, né? Porque tudo há um Deus, né? Temos um Deus que ele pode realizar todas as coisas. E ele vê. Então, muitas vezes a gente não pode se prender a isso. Ah, porque eu casei, que agora eu tenho que suportar. Não. Isso para mim não existe. Isso para mim não existe de você, da pessoa tá apanhando, tá sendo oprimida, né? Tá ali morrendo por dentro e tá satisfazendo uma pessoa do seu lado. Que a pessoa não quer isso. Como isso é amor próprio? Não é amor próprio. Como é que eu vou amar a pessoa que eu não me amo propriamente, né? Então, tem essas relações. Amém. Eu vou aqui despachar rapidinho. Esse testemunho está alinhado com o que fala aqui no versículo 1 e 2, né? Que devemos agradar ao próximo visando ao que é certo. Versículo 2 fala assim: devemos agradar ao próximo visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Mas não suportar. E aí fala na explicação aqui de Paulo, né, referente à tolerância e limites, no meu entendimento, corrobora, né, com o que a Tamires comentou aí. Meu Deus. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Bom, certo.
É a mesma coisa. O, o, eu vou ter que refletir mais essa palavra. Porque esse testemunho que a Thaís trouxe é muito forte, né? E o próprio pastor dela falou pra ela, né? Aguarde, né? Aguarde, não faça nada. Isso pra mim é muito desafiador. A gente saber que hoje a gente vê, até tem estatística, né, para feminicídio, né? As mulheres são mortas dentro de casa, né? Tem todas essas questões aí que acho que se refletir mais essa palavra, aprender mais sobre isso, realmente é desafiador. Para nós homens é muito mais confortável, né? Porque geralmente a gente não apanha, né? Mas tem homem que apanha, né, dentro de casa, né? Mas a mulher passando por uma situação como essa, né? E o pastor virar e falar, olha, né? Na casa ali já tinha saído, né? Ele já tinha saído de casa, né? Mas às vezes Já a faz. mulher ali tá sofrendo e apanhando e não sei o que, e o pastor, né? Uhum. é, proíbe a Essa pessoa questão. né, de tomar uma decisão, uma atitude, assim, para suportar, né? Mesmo apanhando e passando, às vezes, os filhos, né? E tudo mais, é desafiador. Preciso aprender mais sobre isso. Desculpa te interromper. Né? Né? Na minha questão, ele já estava fora. Só era para eu esperar a traição, né, dele, porque não tinha tido violência doméstica, violência contra mim. Mas a partir do momento que o homem ele violentou, porque eu digo a você, eu posso estar casado o que for, ele me deu um tapa, ele não me vê mais. Eu saio de dentro de casa assim, ó. Porque bateu uma vez, vai bater outra vez. E eu eu já vi, como eu comentei com vocês ontem, o testemunho do meu pai, a violência doméstica que minha mãe passava, em tempo dela ser morta. Então, eu vou viver isso? Não vou. Pode vir quem for, a não ser Jesus. Mas pode vir quem for e dizer para eu ficar, eu não vou ficar, não. Porque quem está É, apanhando aqui sou eu. Quem sabe a dor que eu estou passando sou eu. Então, a mulher sofreu, ela pode sair. Porque a Bíblia, ela não vai me relatar que não pode. Não. Mas, às vezes, tem mulheres que ela tem a mente muito fechada. E, às vezes, expõe muito e cada pessoa fala uma coisa e acaba fundindo a mente da pessoa. Mas ela tem que saber que quem está passando é ela, né? Quem está passando é ela. Ela só não pode sair com o propósito de já ter outra pessoa em mente. Ter outra pessoa em mente, né? Outro homem em mente. Mas ela saindo, para ela viver, para ela ter a vida dela com Cristo, aí fora ela vai esperar o divórcio dela, né? A carta de divórcio, porque assinada aqui na terra é também assinado no céu. Então só vai esperar o papelzinho dela, mas longe dessa pessoa que pode querer até matar ela, longe, né? Porque quem morre é quem perde a vida hoje. Não é quem mata, né? Só isso. Obrigado, Tamires. Amém. Deu 8 horas já, vamos orar? Tá. Vamos lá? Vamos orar. Quem quer orar pra gente aí? Quer orar, James, pra gente? Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Pai, por essas palavras. Obrigado por cada testemunho. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de lermos, Senhor, de aprendermos de Ti. Obrigado pelo maná do nosso espírito, Senhor, da nossa alma, que nos guia. Obrigado, Senhor, pela vida da minha família, minha esposa, das minhas filhas, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, meus tios, tias, meus primos, os meus amigos, Senhor, tanto que estão longe quanto os que estão perto. Que o Senhor abençoe cada um deles, Senhor. Que o Senhor abençoe com o teu Espírito Santo, Senhor, cada um da sua casa, Senhor.
todos os meus irmãos na fé, Pai. Que sejam abençoados com teu Espírito Santo, Senhor. Que recebam, Pai, o teu alívio diário. Que recebam a tua sabedoria. Que recebam, Senhor, a tua direção. Que recebam, Senhor, a tua força. Que recebam, Senhor, o teu Espírito Santo. Que possamos ser todos, Pai, a tua luz. Que possamos ser sal na terra, Senhor. Que possamos viver a tua palavra, Senhor, e lidar com cada situação com a sabedoria que vem de ti, ó Pai. A sabedoria que já existia antes da fundação do mundo, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento. Peço especial, Senhor, a tua bênção para cada um aqui nesse devocional, Pai. Que sejam todos, Senhor, cheios do teu espírito, cheios de fé, cheios de alegria, de paz. Que haja abundância e prosperidade na vida de cada um, Senhor. Que haja luz, Pai, no entendimento, no discernimento da tua palavra, Senhor, da tua vontade, dos teus propósitos em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço cura para os que estão doentes, Pai, no corpo, na mente, na alma e no espírito, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, nos alcance com a tua cura, com a tua libertação. Que haja cura, que haja luz, que haja abundância e que haja paz. E que possamos transbordar tudo isso, Senhor, para todos aqueles que cruzarem nosso caminho. Que sejamos ferramentas, Senhor, em tuas mãos. E que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.